Vamos lá, vamos para a palavra nessa noite. Domingo eu não consegui como eu queria, viu? Eu queria uma palavra mais curta e deu 43 minutos, 44 minutos para o É isso aí. Já verifiquei, já postei no canal. Faça um favor de compartilhar o vídeo, tá? Abençoa a tua vida aquele ângulo que foi dito no domingo, irmãos. Eu acho que é uma coisa nova. Saber que nós vamos ver a Deus pode ficar subjetivo na sua mente. Naquela mensagem com objetivo. Saber que nós vamos ver a face de Deus. Depois de vermos a face de Jesus. Saber, por exemplo, que os condenados jamais verão a face de Deus. Isso também tem um peso. Amém? Então, aquela mensagem é interessante. Já está editado, está posta na página social, está no Facebook, está no zap da igreja. Só basta você pegar e compartilhar um segundo. E aquela palavra alcança mais corações. Amém? Então, dito isso, vamos ver se hoje eu faço mais curto ainda que domingo. Vamos ver se consigo, né? Se vocês têm uma noção, o meu sermão fica na metade da folha. Normalmente a folha é toda. Então está curtinho hoje. Mas não sem conteúdo. Está curtinho, mas tem conteúdo, e um conteúdo contundente, como sempre. A palavra, eu li com a postagem do, acho que é do John MacArthur. O Evangelho, ele confronta a todos nós. A palavra, ela mexe com o nosso ego. Ela confronta essa nossa natureza humana. Então, quando a palavra não confronta, tem alguma coisa errada. Ela vem para confrontar, para nos consertar. Então, quem sabe a sua Bíblia nessa noite, em Lucas capítulo 16, verso 10. Lucas, capítulo 16, verso 10. O tema da nossa meditação hoje é esse. O que se requer do despenseiro é que seja achado fiel. O que se requer do despenseiro é que seja achado fiel. Hoje nós vamos colocar um pingo no i, vamos absorver da palavra a revelação de que a igreja é dispenseira dos mistérios de Deus. É a igreja, não é um ministério específico de um ou outro. Vou mostrar isso a vocês na palavra em poucos textos. Quantos estão usando em Lucas 16, Evangelho de Lucas? Amém. Amém? Como disse, são poucos textos mesmo. Qual porção de texto que acabou? Então, vamos ler o que quiser com o pastor, para que você possa participar. Vamos lá? Lucas 16, 10, querido. Vamos ler comigo? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Quantos concordam? Tem que concordar, quem falou foi Jesus, né? Ele é a verdade encarnada, o verbo vivo. Se ele sintetizou o comportamento humano desta maneira, é porque ele sabe como funciona o ser humano. Vou repetir, queria que você lesse mais alto. É uma máxima. O que é uma máxima? Uma máxima é um conceito que nele só já está tudo ali explicado. Isso é uma máxima do nosso Senhor Jesus. Então, leia de novo, por favor. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Você pode dizer amém? É certo isso? É certo. O caráter da fidelidade é um caráter que não muda por causa das circunstâncias. E o caráter da infidelidade também. É preciso um esforço para mudar a infidelidade. Amém? Verso 11, igreja. Olha o que Jesus vai complementar aí. É um texto que a gente não costuma muito ler. Então presta bastante atenção, ler para o pastor lá. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Aí o texto, verso 13, vou concluir, vamos lá?
Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se levantará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Em outras traduções vai falar aqui do Deus Mamon. Mamon, a palavra lá, designa, né, essa idolatria pela riqueza, o Deus fortuna, o Deus riqueza. O que é interessante nesse texto? Obviamente, tem um contexto muito mais financeiro, digamos assim, do que fidelidade em servir, fidelidade conjugal. Não é esse tom. Aqui fala mais de fidelidade financeira. Mas a máxima de Jesus é pertinente para todo tipo de fidelidade. Quem costuma ser fiel em tudo, não é? É fiel independente de circunstância. E quem já é, vou usar um termo aqui, vai ficar registrado e vai sair na internet. Quem já é vacilão, costuma vacilar muitas vezes. Ok? O vacilão fica por minha conta, viu, irmãos? Aí vai ter gente que vai criticar. Eu acho que eu faço chamar os outros vacilão. Hoje o pessoal mimizento não critica tudo, você não vai falar nada. Então, deixa eu falar em português claro. A característica da fidelidade, não é? Quando desenvolvida no servo de Deus, ele consegue aplicar isso em todas as áreas da sua vida. E a infidelidade também reverbera em várias áreas da sua vida. Amém? É um princípio básico que Jesus aqui determina. Mas aí ele entra no mistério aí que tem que revelar. Verso 11. Vamos voltar no texto agora explicando. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta. Ora, que riquezas são essas de origem injusta? Está falando do que, Jesus? Acontece, queridos, que Jesus não está ligado ao dinheiro desse mundo, amém? Deus não está ligado ao sistema financeiro desse mundo, à ganância dos homens, ao capitalismo, não é? Nada disso vem provém de Deus. Isso é do homem. E é do homem caído. Então, essa questão das finanças, né, das riquezas de origem justa, pode muito bem designar o seu próprio salário que você recebe. Pode ter certeza que no meio do contexto existe injustiça. Ok? Não é que você trabalhe, não é? E não mereça receber o justo. Acontece que você recebe o justo, irmão. Tem certeza que você recebe o proporcional àquilo que deveria receber? Ou você não está num sistema injusto? Envolvido numa rede, né? Que leis bastante injustas. Vamos entender o contexto? Nós vivemos num mundo injusto. Logo, o sistema financeiro é injusto. Não nos favorece. Virão novas modalidades de cobrança de ICMS, de outras tarifas que o governo vai sobrecarregar-nos. Isso é injusto. Deveria ser diferente. É nesse contexto que a gente está falando. O dinheiro desse mundo não tem nada a ver com Deus. Quanto se diz antigamente. E aí nós temos que administrar esse dinheiro que você pega aí, o real. Você não pega o real? Dinheiro monetário do Brasil não é real? Aí você pega nesse dinheiro, que já é contaminado com a injustiça desse mundo, e agora você tem que ser fiel. A Deus que é de Deus, a César que é de César. A parte de Deus, as ofertas, as tarifas, não é? E tributos para o governo. Ok? Se você não tem bom equilíbrio com isso, se você não consegue ser fiel nessa área, certamente você é deficiente em outras áreas também. É isso que a gente está falando. Nós devemos administrar muito bem nossos recursos mundanos. Mundanos. Amém? E a mensagem não é sobre dinheiro, hein? Apesar do texto inicial estar falando sobre isso, eu não quero focar no dinheiro. Não é isso. Eu quero ensinar a vocês princípio.
Quantos estão entendendo? Aí Jesus fala assim, se pois não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, ou seja, o dinheiro mundano, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ué, Jesus está prometendo aí teologia da prosperidade, ficar todo mundo rico? Não! A verdadeira riqueza não é mundana, não é caída. Está falando do reino, irmãos. Nós vamos ser reis e sacerdotes. Comeremos as riquezas das nações. É outro patamar. É outro mundo. Vamos entender amém? Então, presta atenção. Nós estamos no estado probatório agora. Como você lida agora com essas fidelidades e infidelidades, determinará quanto você será galardoado e enriquecido no mundo vindouro. Quantos entenderam? Então, a pessoa que erra na administração desses bens mundanos, ela se prejudica para a próxima etapa, que é a verdadeira riqueza, é o reino. Compreenderam? A verdade de Jesus está corretíssima. Volta aí agora para o verso 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, esse dinheiro que é terreno, quem vos dará o que é vosso? O que é vosso? O que é para os fiéis? O que Deus prometeu aos fiéis? O reino. Nós somos filhos do reino. Nós transitamos desse mundo de injustiça. Vamos entender? Então aprenda a ser equilibrado, justo e fiel, administrando coisas iníquas, né? Riquezas que, infelizmente, temos que administrar aqui na terra. Quantos entenderam, digo amém? Isso é muito importante. Quero que você guarde no coração que a infidelidade, ela prejudica o Filho de Deus em vários níveis. Poderia falar de infidelidade até religiosa. Não é? Negociar, por exemplo, os cultos. Tenho, infelizmente, visto que algumas pessoas, até na minha família disse, eles preferem estar lá no Maracanã, às vezes, que está no culto, no jogo. Isso é infidelidade. Porque Deus chamou não para ver jogo, mas chamou para a glória dele. Compreenderam o meu exemplo aqui? Existe infidelidade de vários níveis. Eu queria mostrar a vocês que todos os cristãos são despenseiros, tem uma comissão. Jesus vai usar essa figura várias vezes em parábolas. Não é? A parábola dos talentos. A parábola daquele dinheiro que distribui entre as pessoas para administrar. Jesus tem na mente dele que nós temos um trabalho a desenvolver sobre a terra. E como nós desenvolveremos esse trabalho, nos qualificará como um obreiro fiel ou um obreiro infiel. Amém, queridos? Abra agora sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Todos os dispenseiros de Deus têm a chave da despensa. Essa palavra é aplicada à igreja. Eu vejo pouca gente entendendo o que é despenseiro. O que é um despenseiro? É porque essa profissão já não tem os dias de hoje. Eu poderia traduzir em português moderno como mordomo. Não é? O administrador. O empregado doméstico que administra as coisas dentro de casa. O que está faltando? O que tem, o que não tem? A despensa, hoje também não é uma palavra muito comum da gente ouvir. O que é a despensa na sua casa, irmão? É um armário que você guarda o quê? Mantimento. Onde você guarda comida. Você compra, vai no supermercado, vai na feira, o que não é de geladeira, vai para a despensa. Algum lugar onde você armazena ali os seus mantimentos, é a despensa. Então, quem é esse personagem ou essa profissão despenseiro? É o empregado, naquela época, encarregado de administrar a despensa.
na casa, no palácio, ok? Ele sabe quanto tem de cada item. Ele é o administrador da despensa. Então, olha, agora que já vou explicar qual é a figura do despenseiro, como se aplica a mim e a você. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Vamos ler mais alto, por favor? Só isso aí, estamos já na metade. Eu falei que vai ser rápido hoje, não tá? Assim, pois, importa, é importante que os homens nos considerem. Perceba que Paulo bota no plural, tá bom? Importa que os homens aí é a humanidade, é a criação, não a igreja. Importa que os de fora, os homens, nos considerem a igreja, o quê? Como ministros de Cristo. E despenseiro de quê? Dos mistérios de Deus. Quais são os mistérios de Deus? Deus é um Deus invisível. Falando no domingo. Ele se revela através do quê? Através da sua palavra. E Deus já confiou a mim e a você muita coisa nessa palavra. Quantos pode dizer amém? Amém. Você tem muito, irmão? Eu tenho pouco ou mais ou menos? Você tem mais ou menos, você tem pouco ou tem muito? Muito! Se tem muito dos mistérios revelados de Deus no seu coração, logo você tem obrigação de ser um bom dispenseiro dos mistérios de Deus. Lembra na segunda carta de Paulo, também a Timóteo diz que você deve se apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da justiça. Hebreus vai dizer, pelos anos decorridos, já deveriam ser todos mestres. Então, nós temos muito o que revelar de Deus para os homens. Os de fora devem nos considerar ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quantos dizem amém? As irmãs são dispenseiros dos mistérios de Deus? Quantas irmãs são dispenseiros do mistério de Deus? São. O Senhor já abasteceu. Não só com o seu Santo Espírito, como com muita revelação. Pode abrir a boca e falar os mistérios. Quantos entenderam de amém? Isso é muito importante. São ângulos que a gente lê e relê, e às vezes não aplica de maneira objetiva na vida. Então, o verso 2 conclui. Vamos lá? 1 Coríntios 4, 2. Leia, por favor. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, a igreja toda, é que cada um, não quer dizer que é todo mundo, cada um deles seja encontrado como fiel. Dispenseiros somos todos dos mistérios de Deus. Cada um com uma porção de riqueza na sua dispensa. A dispensa de todos nós não é igual. Na minha casa, se você for lá, está pela metade, já comeu metade. De repente, na tua casa, tu já fez pouco, tu já botou até no teto. Sua dispensa está mais abastecida que a minha. Mas é fato, queridos, que todos nós aqui temos artigos para distribuir. Pode dizer bem. Artigo é metáfora das coisas de Deus. E Deus já nos deu a chave da dispensa. Eu posso abrir a dispensa com a chave e pegar os produtos e ofertar para os de fora. Amém? Posso ou não posso? Eu faço isso continuamente aqui com vocês. Toda hora estou dispensando um mistério aí para vocês. Vocês podem fazer a mesma coisa. Amém? Quantos entenderam que isso é para a igreja toda, é coletivo? Se engana quem pensa que isso é só para os apóstolos. É para todos. E cada um deles deve se encontrado fiel. Vou fazer uma pequena ilustração aqui do que é o errado. Na vida prática, né? Há muitos anos atrás, eu estava indo no seminário, o pastor me contou essa história, o pastor lá do seminário. E a igreja, de onde ele era, não precisa dizer o nome, enviou um obreiro para abrir uma congregação numa cidade do interior. Também não importa
qual cidade especificamente. Já deu para você entender, deu? A igreja manda um obreiro e naquela localidade ele quer que se desenvolva ali um ponto de pregação, um lugar da pregação do evangelho, uma congregação. Muito bem. E aí é normal que a igreja envie um obreiro e suspende o obreiro no campo missionário, enviando ofertas mensalmente. Ok? Só que neste caso específico, o pastor na época nos contou, que tiveram uma grande decepção com esse obreiro. E quando foram verificar, o dinheiro estava indo todo mês. Quando foram verificar, não havia uma porta aberta, uma casa ou um salão para a pregação do evangelho. O obreiro tinha desistido e transformou aquilo num mercadinho particular. Pagar dinheiro. Ao invés de encontrar um salão da pregação da palavra, uma congregação, encontrar um comércio. Que o obreiro tinha desistido e desviou o propósito. Estou falando isso dentro do contexto que Paulo fala aqui, que todo despenseiro tem um requisito básico. Ele tem que ser fiel. Fiel ao seu Senhor. Fiel àquilo que ele se comprometeu. Fiel à proposta do Evangelho para mudar. Amém, povo santo? Abre agora em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4, 10. É o mesmo sentido, só quero que você tenha a convicção de quando fala que o dispenseiro ou despenseiros no plural não está se referindo a uma pessoa obreira específica, mas a toda a igreja. É o capítulo 4. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro. Tem primeira e segunda carta de Pedro, a 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Só esse versículo. Com esse aí fica provado que a palavra é universal. Para toda a igreja, não é para um grupo específico, não é para um ministério de evangelismo, não é nada disso. Para todos. Quantos já conseguiram achar 1 Pedro 4, 10? Então, leia mais alto, por favor. Então, um texto que raramente a gente menciona. Então, é um pouco, quando fala aí agora, vamos lá? Leia comigo. Servir uns aos outros. Quem serve uns aos outros? Nós, toda a igreja. Cada um com aquilo que Deus chamou. Não é? Alguns irmãos aqui são líderes, alguns são diáconos, alguns não têm função específica, mas trabalham, ajudam. Amém, queridos? A palavra exorta a fazer serviço dentro do corpo. Então, vamos ler de novo. Servir uns aos outros, dentro da igreja, dentro do corpo. Cada um conforme o dom e recebeu. Uns têm dom de socorro. O trabalho de Marechal Hermes é um trabalho evangelístico, mas também tem o viés de socorro, porque leva comida para pessoas que não têm comida. Uns fazem essa obra, outros não fazem. Cada um trabalha naquilo que Deus lhe deu, conforme o dom que recebeu. Como é que termina esse versículo? Como vós, despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, igreja? Cada um na sua capacitação, cada um no seu trabalho, cada um na sua colaboração, mas todos são dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quem abre a boca para evangelizar é um dispenseiro, quem abre a mão para dar um alimento é um dispenseiro, quem faz qualquer coisa dentro do corpo, até dentro da casa de Deus é um dispenseiro. Todo mundo entendeu? É universal para toda a igreja? Então se considera um dispenseiro. E aí o dispenseiro tem obrigações. Ele tem a chave. Se ele não abrir, o pobre come. Se ele não abrir a boca, o mundo ouve o evangelho? Não. O dispenseiro tem obrigações. Ele tem a chave da dispensa da multiforme graça de Deus. Das múltiplas maneiras como Deus se manifesta aos homens. Amém? Está todo mundo entendendo mesmo? É bem simples, não é? Abre então agora em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10.
A responsabilidade é proporcional à missão que o Senhor lhe confiou. Então, irmãos, percebam que nós começamos lá no primeiro texto com Jesus falando da infidelidade em relação à administração material. Mas não é isso que é o mais importante. Alguém pode vacilar também nessa questão. Mas nós estamos falando aqui de servir ao Senhor. 2 Timóteo 2:10, já estou no finalzinho, viu? Tenho 25 minutos que eu estou falando. Vamos lá? Quem já achou 2 Timóteo 2:10? Vamos ler até o verso 15? Vamos lá, pastor? Estamos no finalzinho mesmo, vamos lá? Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Paulo falando a respeito da igreja. Para que também eles, a igreja, os eleitos, obtenham o quê? A salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. A glória que vai revestir o salvo. Amém? Mas agora ele está contando só para a pessoa de Jesus, não para a igreja. Paulo faz de tudo para que a igreja, os eleitos, obtenham, alcancem a salvação. Verso 11, vamos lá? Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele Jesus, também viveremos com ele. Glória a Deus. É o trabalho de santificação diário. Morrer para os pecados, morrer para os feitos do corpo, para poder viver com ele. Verso 12, irmãos, é a promessa. Se perseveramos também com ele, a música está valorizada agora, que até acaba de pregar aqui. Também com ele, que a igreja reinaremos. Está valorizada, se estica. Tem gente que não faz noção. Muitos cristãos na terra não têm noção de como reinar. Se a gente lê a eletrodinâmica, perde sabor. Essa palavra. Eu podia ler assim, ó. Como é que é? Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez negará. Quem entendeu? Entendeu? Tem alguma ênfase? Então vamos ler da maneira enfática que esse texto pede. Vou voltar aqui no verso 11. Vamos ler? De novo. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Glória a Deus. Vamos lá. Se perseveramos também com ele, Jesus, reinaremos. Glória a Deus. Aleluia. Agora vem os outros se. Se o negamos, ele, Jesus, por sua vez, nos negará diante do Pai e dos santos anjos. Está escrito no Evangelho. E aí o verso 13, irmãos. Se somos infiéis, é possível um cristão ser infiel? Tem livre-arbítrio. Todos os sims aí são possibilidades. Se isso, se aquilo. Então, olha aqui, de novo, por favor, o verso 13. Se somos infiéis, ele, Jesus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, aplicando aí o texto, se eu resolver andar no módulo infidelidade, de uma maneira irregular, Jesus não tem de ser por causa de nós. Eu vou para a infidelidade com meus próprios pés. Como você entendeu? Se você resolve ser infiel com o Senhor, com a obra, com aquilo que Ele lhe confiou, é responsabilidade sua. Jesus não vai junto contigo para a infidelidade. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é justo, ele é puro, ele é santo, ele é verdadeiro. Então, se eu me corrompo no caminho da infidelidade, ele permanece fiel. Já vi gente falar bobagem em cima desse versículo. Pregar coisa errada em cima desse versículo. Mesmo que eu seja infiel, ele é fiel comigo. Aonde está escrito isso, irmão? Quer dizer que se eu for com ele, Jesus está com ele junto comigo? Não, de maneira nenhuma. Ele mantém a fidelidade dele a Deus. Amém?
Nós estamos muito acostumados a cantar cânticos que exaltam a fidelidade de Deus. Não é isso? Tem cântico assim: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Deus é fiel. Não é? Tua fidelidade, tua fidelidade. Isso nos dá o quê? Quando nós cantamos isso? Segurança. Porque Deus não muda. Vai manter seus atributos, vai manter seu comportamento de Deus. Agora imagina o contrário. É Deus agora avaliando o homem, olhando do céu para a terra, para a igreja, os filhos dele. Eu acho que não tem canção que estimule a gente a cantar: Senhor, eu quero ser fiel a ti em tudo. Porque o que se encontra às vezes é infidelidade na terra. Se somos infiéis, se enveredar por esse caminho, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Verso 14, ele vai terminar, vamos lá? Recomendo estas coisas. Paulo, o apóstolo, instruindo Timóteo, o pastor, a falar essas coisas para a igreja, para a congregação. Toda a congregação tem que ter ciência disso. Recomendo essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que para nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu poderia colocar aqui no lugar de obreiro o texto terceiro, já que somos classificados na palavra de Deus como texto terceiro. Procura apresentar-te a Deus aprovado como despenseiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, pessoal? Todo mundo entendeu? Então, olha para você mesmo. Isso aqui não é uma palavra que eu aprendi com um jargão evangélico. Crente pai, crente inchado. Já ouviram essa? Não. É famosa. Tem gente que já ouviu, outros que não ouviram, vão ouvir agora. O que é o crente pai e o crente inchado? O crente pai, o pensando no crente inchado. Quando ele ouve uma palavra lançada assim no meio da congregação, ele diz: é para mim. Aí ele pega a enxada e puxa a palavra para ele. Isso é o crente inchado. E o crente pai? Ele pega a palavra e diz: isso não é para mim, deve ser para o Gilson. Aí pega a palavra e joga no Gilson. Essa palavra não é para mim, essa palavra é para o André. Mas para mim não é. Esse é o crente pai. A maioria de nós deve ser crente inchada. Toda palavra é proveitosa para nos aperfeiçoar, né? Como diz a própria palavra de 2 Timóteo. Toda ela é proveitosa. Então sejam crentes inchados. Pega a palavra e puxa para você. Amém? A advertência para nos salvar. Mas vai terminar de maneira muito mais interessante. Abre aí Mateus 25, 19. Último texto. Mateus 25, 19. Até o verso 21. Existe promessa para quem é fiel. Eu tenho que estar sempre me policiando, olhando para mim mesmo. Eu estou sendo fiel com aquilo que Deus me confiou? A minha função dentro do corpo de Cristo, a minha vida, voltar. Se não estiver sendo, depois de uma autoanálise, você tem que ver onde está sendo infiel e corrigir. Se é infiel nas finanças, não sabe administrar as finanças até com Deus, tem que corrigir. Se você é infiel, o seu tempo para com Deus, né? Às vezes você gasta 5, 6 horas na internet, mas não consegue gastar nem meia hora com Deus. Infidelidade. Tudo isso tem que ser avaliado. Amém? Então vamos terminar com um texto que nos promete aos fiéis, aos que se dedicarem à fidelidade ao Senhor, grande recompensa. Mateus 25, 19. E a igreja pode se colocar de pé, por gentileza. Então vamos lê-lo e encerrar. E eu tenho agora, deixa eu ver aqui, 30 minutos. Está de bom tamanho. Falei que você escuta esse vídeo.
Quantos entenderam o recado dessa noite? Faltou alguma coisa de entendimento na sua mente? Não, né? Acho que a palavra sempre vem nos arrochar mesmo. Ela vem nos apertar os parafusos. Está começando a ficar frouxo. Vamos lá? Mateus 25, 19. Palavra de promessa. Palavra que me estimula a ser um crente fiel. A um cristão fiel. Um filho de Deus fiel. Um obreiro fiel. Um dispenseiro fiel. Um marido, um esposo fiel. Tudo isso tem a ver. Vamos lá. Mateus 25, 19. Toda a igreja lente encerra. Vem comigo então a igreja. Vamos lá? Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. É uma das parábolas que Jesus contou que tem para o nosso coração. Esses servos, muito podem ser eu e você. O rei vai, mas o rei volta. Amém? E quando volta, o que ele faz com os servos? Ajusta contas. Como administrou na sua ausência. E aí o texto diz, verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Trabalhou, produziu para o Senhor. Amém? Agora a prestação de conta não está com a mão vazia. Porque trabalhou. E aí, qual é a recompensa? Verso 21, igreja. Disse-lhe o Senhor, vai ser Jesus. Muito bem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É a palavra que eu tenho ouvido no dia de Cristo. Meu servo Damasco, foste fiel no pouco, entra agora no gozo do teu Senhor, na alegria plena, no revestimento de graça, de glória, naquele dia. É isso que eu quero ouvir. Amém? Isso aí eu estou falando a nível particular. Por isso, cada um dos dispenseiros tem que ser encontrado fiel. Ser achado, ser encontrado, quer dizer, você não sabe a hora, nem o dia, nem o momento exato, mas uma hora o Senhor virá. E ele cobrará aquilo que investiu. Amém? Todo mundo entendeu? Pode ser até na hora da morte, irmão. Pode. Se eu não estiver vivo até a volta de Jesus, quando eu morrer, já fica aguardando a primeira ressurreição para comparecer no tribunal de Cristo para receber o proporcional que eu fiz nessa vida. Então, a minha decisão, né, de ser fiel vai reverberar para a eternidade. Vamos entender? Então, em nome de Jesus, queridos, vamos orar agora no final desse texto. A palavra tem todo, foi curtinha, 30 e poucos minutos. Mas agora tem um momento mais difícil, que é a hora que a gente pega essa palavra que entendeu e grava ela nas tábuas do coração, como diz a Bíblia. É quando você grava com um ponteiro nas tábuas. Sabe o ponteiro, aquele instrumento de metal que faz buraco na pedra? Pois é. É a hora de você pegar essa palavra que você entendeu e marcar com um ponteiro assim no seu coração. Eu quero e serei encontrado fiel em tudo. Quer nas finanças, quer no meu serviço, quer naquilo para o qual o Senhor me designou, eu serei encontrado fiel. Não abro mão. Porque senão o prejuízo será meu no futuro. Amém? Então esteja sua testa ao céu. Eu queria que você fosse falando com o seu Senhor no seu particular. Fala com o Senhor. Peça ao Senhor, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor sonda os nossos corações. Eu sondo e conheço as intenções do coração. Jesus fala isso no livro do Apocalipse. Ele sonda a igreja e sabe as intenções do nosso coração.
Às vezes nós mesmos nos enganamos. Nossos sentimentos nos enganam, nos atrapalham. Mas o Senhor sabe diagnosticar perfeitamente o que está no teu coração. Se você é fiel em tudo, ou se você não é. E se não for, querido, identificou uma área falha da sua fidelidade para com o Senhor, peça aí que te conserte nessa noite, que o poder dele te aperfeiçoe na sua fraqueza, que você mude esse comportamento. Uma vez, eu perguntei ao meu pastor, que hoje é falecido, pastor Astrelo Tunijano, teve um período que eu não consegui separar as ofertas do Senhor. Fiquei 1 ou 2 meses sem dar oferta. Eu perguntei a ele, pastor, como é que eu faço? Já passaram alguns meses, eu não consegui dar oferta. Ele falou, pastor Damásio, Deus não tem um caderninho, uma lista negra, anotando sua dívida, não, irmão. Faz uma coisa, reconhecendo que está errado, a partir de hoje seja fiel. Pronto, daqui para frente. Aprendi e apliquei na minha vida. Se achar alguma área de infidelidade, para, estanca, e dali para diante dessa consciência para frente, você mantém a fidelidade. Que o Senhor vai te abençoar. Sim. Amém? Quantos entenderam? Estou fazendo nada retroativo, não tem como voltar no tempo, dá para ser fiel a partir de agora. Dá para ser fiel a partir de já. Identifiquei que tem uma área falha, Senhor, eu me comprometo a ser fiel. Em nome de Jesus. Tem sua Deus do céu.